Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Pampa News. Os estudantes do curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda tiveram a oportunidade de realizar uma viagem técnica para Porto Alegre e conhecer mais de perto o mercado de trabalho e a rotina da comunicação. Confira como foi a experiência na reportagem. Hoje, o Pampa News está começando de um jeito um pouco diferente. Nós estamos aqui em Porto Alegre acompanhando a visita técnica dos cursos de Publicidade, Propaganda e Jornalismo da Unipampa, as agências de publicidade e mais, a Rede Brasil Sul de televisão, a RBS TV. Olha aí, então a nossa vinheta que já está no ar. Quando a gente recebe a visita de universitários como vocês, a gente fica muito feliz porque vocês serão o futuro do jornalismo, né? A gente vai ter muito orgulho de logo ali em breve chamá-los de colegas e, por que não, vocês também atuarem nos mais diferentes veículos de comunicação, como, por exemplo, a RBS. Além da RBS TV, os estudantes também conheceram o Instituto Caldeira, a Associação Rio Grandense de Propaganda e a Happy House, agência referência em endomarketing. Durante a visita, os alunos puderam conhecer os processos criativos, a rotina das equipes e as diferentes possibilidades de atuação para jornalistas e publicitários dentro das agências. A gente volta um pouquinho no tempo e se enxerga, como vocês, quando a gente decidiu pela profissão e que a gente gostaria de falar com os profissionais da área para saber como é que é o mercado e ver outras possibilidades, além, principalmente no jornalismo do clássico hard news, sair um pouco disso e respirar outros ares. Annalisa Brum é fundadora da Happy House e compartilhou um pouco da trajetória dela no endomarketing com os alunos. Em função de eu escrever livros, fazer palestras, eu sempre tive isso muito presente, de que a gente tem que estar aberto para receber, para contar do nosso trabalho e para servir como inspiração, né? Experiências que antes pareciam distantes da rotina acadêmica ganharam forma durante a visita técnica. No último ano de Publicidade e Propaganda, João Pedro teve uma experiência esclarecedora ao conhecer de perto a rotina das agências e dos veículos de comunicação. Foi muito legal a gente ver na prática ali as agências, a gente estuda durante 4 anos, então ver o que as agências entregam, ver que o que a gente está fazendo é na verdade o que a gente deveria, é muito interessante. E também a RBS foi muito legal porque é aquilo que a gente vê durante toda a minha vida eu vi a RBS ali e ver como eles trabalham, ver o número de equipe que é envolvida nisso tudo é muito interessante. As visitas foram organizadas em conjunto pelos professores dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda e proporcionaram experiências práticas, além da aproximação dos estudantes com as diferentes áreas da comunicação. Eu acho que a área da comunicação está sempre integrada e eu acho que a gente viu isso nas visitas, né? Todas as áreas integradas, né? Tanto na Happy House, quanto na ARP, quanto no Instituto Caldeira, né? O pessoal de jornalismo, publicidade, trabalhando em conjunto, né? Então eu acho que a gente precisa fortalecer mais isso. As chuvas intensas que devem atingir a região estão colocando as equipes da Defesa Civil e da Prefeitura em alerta. Em São Borja, medidas preventivas têm sido adotadas para reduzir os riscos de alagamento e transtornos à população. Acompanhe na reportagem de Heloísa Domingues o que está sendo realizado até o momento. As águas que hoje formam uma paisagem tranquila às margens do Rio Uruguai se transformam em ameaça com a chegada do inverno. São Borja é banhada pelo rio, que permanece ali como testemunha do cotidiano. Vê gente indo e vindo, é lugar de pesca, sustenta famílias e com sua vista fomenta o comércio local. Mas nem sempre é assim. Anualmente, os moradores preparam-se para enfrentar dias de fortes chuvas e elevação dos níveis do rio. O período mais crítico concentra-se entre os meses de julho e agosto, quando as previsões climáticas apontam a chegada do fenômeno El Niño. De acordo com as projeções mais atualizadas do Instituto Nacional de Meteorologia, a partir do segundo trimestre,
Maio, junho e julho, a probabilidade de formação do El Niño supera os 60%, podendo ultrapassar os 90%. Nós estamos numa cidade que não tem deslizamento, não tem enxurrada que vá ocorrer grandes acidentes ou incidentes. Então não podemos nos criar pânico, desespero. Previsão é previsão, só que deveremos estar preparados. Não é para criar pânico, porém a pessoa tem que se preparar, tanto, vamos dizer assim, financeiramente, psicologicamente, ela se planejar. Pensando nisso, a Universidade Federal do Pampa já se prepara para as previsões climáticas de 2026. Lançou em maio um protocolo de atuação em alertas meteorológicos, documento que chega para organizar a resposta da instituição diante de eventos climáticos cada vez mais frequentes e intensos na região fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Nesse documento a gente fez uma compilação com a Defesa Civil do Estado, com a Defesa Civil do município, com outros institutos, que a partir desses alertas, dessas previsões, possam nortear a gestão do campus, inclusive colocando horários para que isso possa ser feito em relação ao cancelamento das aulas, do adiamento das aulas, inclusive também permitindo a flexibilização, né, da realização dessas aulas, eventualmente num formato remoto EAD. Então, tem uma série de questões que estão complementadas nesse documento que permitem, a partir de agora, a gente ter um documento legal que nos balize na tomada dessas decisões. As águas, que agora seguem calmas, transformam-se com a chegada do período de chuva. Ao transbordarem o leito do rio, invadem a cidade e provocam apreensão entre os moradores ribeirinhos. As marcas na parede são lembrança viva da enchente histórica de 2024, que deixou o estabelecimento submerso por 60 dias. Elas não foram apagadas e servem hoje como um lembrete diário de que estar vivo e poder recomeçar é razão de gratidão. Todos os anos, quase 2, 3 enchentes por ano. Em 2010 foi o recorde, foi 10 enchentes no ano. E agora nós estamos se preparando já, que esse ano com certeza vai ser um ano muito difícil para nós. No inverno vai ser previsão de umas quantas enchentes. As imagens de São Jorge, a quem seu Guilhermo é devoto, decoram o espaço e traduzem a coragem de enfrentar o dragão sem desistir, mesmo em momentos que tudo ao seu redor se transforma em rio. O mês de maio é dedicado à conscientização sobre o combate e ao abuso à exploração sexual infantil no Brasil. A reportagem de Pamela Anchel mostra os dados, relatos e ações que reforçam a importância de discutir o tema e fortalecer as redes de proteção. Laranja é a cor do pôr do sol, da fruta madura, das flores espalhadas pelas ruas. Mas, em maio, ela também vira a cor do alerta. Falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes ainda é delicado. Exige cuidado, paciência e muitas conversas. Porque quase sempre esse é um crime que cresce no silêncio. No Brasil, são registrados em média 150 casos de estupro de vulnerável por dia. Mais de 70% das vítimas têm menos de 14 anos. E na maioria das vezes, o agressor não é um estranho. É alguém próximo, um familiar, um conhecido, alguém em quem a criança aprendeu a confiar. É por isso que a prevenção começa antes da violência. Começa dentro de casa, nos diálogos cotidianos, no momento em que a criança entende que o próprio corpo merece respeito e proteção. E ela passa a fazer parte nas vias de prevenção e combate da nossa realidade, seja como profissionais da rede de proteção, como familiares, porque uma criança protegida é uma criança que sabe dizer não, que sabe impor limites, que sabe sobre as partes do seu corpo e que ele é um território sagrado e intocável. E a partir disso, ela também começa a elencar os seus adultos de confiança para pedir ajuda. Ela não aceita guardar segredo, ela não tem medo do conselho tutelar e da rede de proteção. Então esse período do Maio Laranja torna as pessoas um pouco mais
propensas, um pouco mais dispostas a participar de uma discussão para a qual a gente não quer olhar, mas infelizmente é uma urgência. Urgência. A palavra significa aquilo que não pode esperar. Até abril deste ano, o Disque 100 registrou mais de 32.700 violações sexuais contra crianças e adolescentes no país, um aumento de 49,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números chamam atenção, mas o que eles realmente revelam são infâncias atravessadas pelo medo, crianças que silenciam, mudam comportamentos e carregam marcas difíceis de explicar. No dia 19 de maio, o governo federal lançou a Política Nacional de Prevenção e Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, uma medida que fortalece os mecanismos de denúncia. Mas a proteção começa no cotidiano, em casa, na escola e na necessidade de ouvir a criança. Então, expliquei para ela que não pode confiar em pessoas estranhas. Na rua não tem que conversar com estranhos, assim que chegam oferecendo uma bala, oferecendo alguma coisa, por causa que e tudo que for tipo, é um segredo nosso, não conta para tua mãe, é porque é coisa errada. Se for para alguma coisa que não pode ser contado para a mãe, não pode ser contado para o pai, é coisa errada. Então eu sempre digo para ela para ter confiança em mim, para que eu sempre vou estar junto com ela para apoiar ela e ajudar ela, né? Para poder cuidar dela também. Proteger também é saber ouvir. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 de forma gratuita, anônima e durante 24 horas por dia. Porque muitas vezes uma única ligação pode ser a diferença entre uma infância marcada pela violência e uma infância que ainda pode continuar existindo com segurança, cuidado e proteção. O projeto Roda Cine promove uma programação especial em São Borja, reunindo formação audiovisual e cinema ao ar livre. Será nesta sexta-feira, 22 de maio, às 14 horas, no auditório da Unipampa Campus 1, com a oficina Introdução ao Desenvolvimento de Obras Audiovisuais, com o produtor, roteirista e diretor de cinema Pedro Guindani. Depois, às 18 horas, o público pode acompanhar uma sessão ao ar livre do Roda Cine, com exibição de 2 curtas-metragens e um longa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário disponível no QR Code que aparece na tela ou no Instagram da Fundacine, @FundacineRS. A atividade é voltada a pessoas interessadas em desenvolver e visibilizar projetos audiovisuais. Faça a sua inscrição. Será que o frio vai dar uma trégua em São Borja, faltando um mês para o fim do outono? Confira com a Vino PN, nosso quadro que utiliza a inteligência artificial. Olá! A sexta-feira será de temperaturas baixas, a mínima de 5 e a máxima de 17 graus. No sábado, teremos sol com algumas nuvens, mas continuamos com frio. A máxima chega aos 19 e a mínima 7 graus. Já no domingo, o sol aparece para iniciar a semana. A temperatura mínima é de 10 e a máxima de 22 graus. A segunda-feira também será ensolarada, mas com algumas nuvens. A temperatura máxima se mantém e a mínima aumenta para 12 graus. Na terça, quarta e quinta-feira, o tempo fica firme com dias mais quentes. As mínimas podem variar de 12 a 14 graus e as máximas chegam aos 24 graus. Vino PN dessa semana fica por aqui. Acompanhe as plataformas de mídias sociais no @PampaNews. Até a semana que vem! E o programa de hoje fica por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais no @Pampa_News. Pampa News, jornalismo audiovisual que forma e informa. Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.